Galera, então vamos lá falar sobre como colorir arquivos filmados em log, como que a gente faz o color grade dos nossos vídeos, como que a gente traz essa estética cinematográfica. E eu posso te garantir que esse primeiro passo para uma estética cinematográfica é sim filmar no perfil de cor log. Afinal de contas, esse é o perfil de cor que a gente quer para ter flexibilidade das cores na edição, o arquivo que vai te dar mais dynamic range, um arquivo que nos permite ter informações de sombra e luz em uma mesma cena, e isso é extremamente poderoso para a gente fazer a nossa colorização. Por isso que eu sou muito fã desse perfil de cor log. Se você quer extrair o máximo da colorização do seu equipamento, o arquivo em log é o que vai te trazer mais chances para você conseguir editar as cores do seu vídeo. Galera, antes de começarmos, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A gente tem muitos planos para esse canal do YouTube, como todos os feedbacks incríveis que vocês estão dando pra gente. Muito obrigada mesmo. A gente tem ficado muito feliz com toda essa rede que a gente tem construído aqui, toda essa comunidade de pessoas que valorizam o conhecimento, valorizam a cinematografia, vídeos de qualidade, que querem, têm sede de aprender. Obrigada, se inscrevam no canal. E antes da gente continuar aqui para a prática, eu quero desmentir alguns fatos que vieram sendo construídos aí ao longo dos anos, tanto sobre log quanto sobre LUT. O primeiro mito é que log é difícil de colorir. Não é. O segundo é que log leva horas para ser corrigido, para ser colorido. Não é mentira. Não leva horas, na verdade leva minutos. É só você ter a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E o terceiro ponto, LUTs não estragam o seu vídeo. Pelo contrário, os LUTs estragarem os vídeos é muito mais sobre a pessoa que usa e não sabe usar da forma correta do que de quem criou esses LUTs. E agora que eu já esclareci esses 3 pontos para vocês, vamos para a prática, onde eu vou te provar que esses 3 fatos são verdades. Vou mostrar para vocês o nosso workflow de colorização, de color grading, onde eu tenho certeza que vai transformar aí o seu workflow também de arquivos em log, te provando que é sim muito fácil. Basta a gente ter alguns conceitos, algumas técnicas e saber usar as ferramentas específicas de colorização. Então bora lá para a prática. E no meu caso aqui eu vou usar o software Final Cut Pro, que é o software que a gente usa para editar os nossos vídeos. E eu quero deixar claro que não importa qual software você usa, você vai sim conseguir replicar em qualquer software que você tenha aí. O que a gente quer passar aqui é o conhecimento. Como todos os outros vídeos desse canal, o conhecimento é o mais importante para você construir a sua autonomia criativa. Então eu vou te passar o conhecimento e você aplica em qualquer software que você quiser. Então vamos lá, estou aqui dentro do nosso programa Final Cut Pro e a primeira coisa que a gente faz todas as vezes que a gente vai colorir um arquivo filmado no perfil de cor log é aplicar um LUT. Sim, esse LUT é chamado de LUT de conversão. Então eu vim aqui procurar a ferramenta de Custom LUT dentro do meu Final Cut, joguei aqui em cima do meu take e venho aqui e vou procurar pelas pastas dos LUTs de conversão que eu tenho aqui. Esses LUTs de conversão normalmente são gratuitos, as próprias marcas de câmera disponibilizam eles de forma gratuita para vocês. E como é que esses LUTs de conversão funcionam? Eles funcionam por marca de câmera e pelo tipo de log que você filmou. Esse take foi filmado com uma ZVE10 com o perfil de cor S-Log2. Então é justamente esse tipo de arquivo que eu tenho que procurar aqui nos LUTs de conversão. Então eu venho na minha pasta aqui dos LUTs de conversão e procuro pelo S-Log2, que vai se adequar mais ao meu take. Eu acho que esse V1 é o que sempre funciona quando a gente expõe da forma apropriada o S-Log2. O V1 nunca tem erro. Isso aqui são outras variações de exposição, caso você tenha subexposto o seu S-Log2, que eu não aconselho de forma alguma. E essas outras variações aqui dentro dessa pasta do S-Log2 são variações de luz. Então, caso seja no pôr do sol ou à noite, um ambiente interno, enfim, cada versão vai ter o seu S-Log2 apropriado. Então, eu vou escolher aqui o V1 e esse V1 vai corrigir automaticamente as minhas cores e aí sim ser o meu ponto de partida para a gente começar o color grading do nosso vídeo. Então eu vou colocar aqui. Então pronto, joguei o V1 e vocês podem ver que está corrigido automaticamente. E esses LUTs são meio que obrigatórios para a gente conseguir fazer a correção de cor dos nossos vídeos em log. Sem esses LUTs seria impraticável todo o nosso workflow com a colorização em log. Então LUTs não estragam o seu vídeo, eles corrigem as cores do seu vídeo. E vocês viram que eu colori a minha imagem com apenas um único clique, então o log não leva horas para ser colorido ou corrigido. E agora eu vou adicionar um Color Reels. Eu vim aqui nessa ferramenta do Color Reels, vou adicionar e tem uma especificidade do Final Cut que a ordem importa muito aqui das ferramentas de colorização. Então eu tenho que jogar o meu Color Reels sempre para cima do meu LUT de conversão, que aí sim ele vai aplicar de forma correta
todos os ajustes de luz que eu vou ter que fazer nessa imagem. Todas as imagens, todos os vídeos, novamente, você vai aplicar o LUT de conversão e você vai ter sim que fazer mínimos ajustes de luz ou de balanço de branco, caso você tenha ali falhado na captação, ou a luz mudou, ou algo aconteceu. Os ajustes são completamente normais, faz parte do seu processo de colorização. Seja para homogeneizar suas cores, trazer uma estética específica, aumentar o contraste, diminuir o contraste, depende da linguagem que você quer trazer para o seu vídeo. E aí que vem outro ponto muito importante da colorização, que é qual é o sentimento que você quer passar. Se você quer ter mais sombras, seu vídeo vai ser mais dramático. Se o seu vídeo vai ter menos sombras, talvez ele vai ser menos dramático. Tudo que a gente faz na nossa colorização traz uma mensagem para o nosso storytelling. E um contraste que eu acho bem interessante para as imagens é puxar um pouquinho as sombras para baixo e levantar aqui os meus tons médios, a minha exposição. Os tons médios é onde o foco do nosso vídeo se localiza normalmente. Então aqui no caso é a Lara, em toda essa região do rosto, da pele, é os tons médios que vai estar sendo afetado aqui. Então se eu quiser clarear um pouco o rosto da Larinha aqui, eu tenho que aumentar os tons médios e ele que vai impactar nessa região aqui, ó, tá vendo? Então não vou demais, senão vai estourar. Então eu vou só puxar pra cima, só pra dar um brilhozinho a mais nessa luz que tá entrando aqui do sol nesse vídeo da Lara. Então eu vou diminuir mais as sombras, aumentar os tons médios. E vamos ver aqui nos highlights. Toda vez que você tiver com dúvida do que fazer, é só você exagerar na ferramenta para entender aonde que ela está impactando. Então aqui os meus highlights, as minhas altas luzes, vai impactar justamente aqui no céu, atrás da Lara. Então eu não quero que meu céu fique estourado. Lembra? A gente filmou em log e o log vai preservar tanto as informações da sombra, que é essa parte aqui, quanto a informação do céu. Então eu vou trazer os meus highlights para baixo e ele vai conseguir trazer esse céu aqui de volta, que é muito bonito esse céu aqui azul atrás dela, ó. Vou dar uma caminhada aqui pelo take e vocês vão ver esse céuzão azul, é bem bonito. E é justamente isso que o log é capaz de fazer, preserva tanto o céu quanto as sombras da nossa imagem. Então essa é a primeira etapa que a gente chama da correção de cor. O LUT já fez uma correção básica para a gente conseguir entender e ler o arquivo em log, que é completamente lavado, para a gente ter um ponto de partida interessante. E agora eu tô só dando leves ajustes para a gente dar sequência aí pro nosso color grading. Então a última coisa que eu faço nessa primeira etapa é dar um pouquinho de saturação para minha imagem, ó. Vocês podem ver que tá meio pastel demais, um dia sem muito sol, o sol tá um pouco escondido, então vou dar um pouquinho de saturação, mas não vai ser no meu global. O global quer dizer que eu vou saturar a minha imagem como um todo. Eu gosto de dar uma saturação somente aqui no tom de pele pra gente ir aos poucos trazendo um color grading legal pro nosso vídeo. Então vou dar aqui uma saturação a mais nos tons médios. Você viu aqui, ó, que deu um pop na pele dela, essa que a gente chama, dar um pop na pele é vir aqui nos tons médios e aumentar um pouquinho a saturação. De nada adianta cores lindas cinematográficas se a gente não tem uma atmosfera e um storytelling completo para casar com essas cores e para dar sentido a tudo isso. E é nessa hora que entra o Motion Array, uma plataforma completa para nós creators, filmmakers, criativos que precisam de músicas sem direitos autorais, sound effects, plugins, presets com animações de títulos, de logo, texturas, overlays, transições, tudo isso tem dentro do Motion Array. E agora a nossa ferramenta favorita dentro do Motion Array é bizarra, é a ferramenta de Voice Over. Eles estão aí cada vez mais aprimorando para terem outras línguas também. Mostrei para vocês já como que funciona essa ferramenta em inglês, mas eles têm evoluído cada vez mais e logo o português vai estar 100% aí para todos nós usarmos o voiceover profissional cinematográfico do Motion Array. Então a gente cria a nossa narração, o nosso voiceover, nosso roteiro, coloca aí nesse quadrado específico, escolhe o tipo de voz apropriado para o nosso storytelling. Tem vozes mais comerciais, vozes mais documentais, vozes mais energéticas, mais empoderadas, mais calmas, mais educativas, por exemplo. Tem todo tipo de voz, todo tipo de energia e de sentimento de voz para vocês escolherem no catálogo do Motion Array. Depois disso é só a gente apertar em Generate e tá aí o nosso voiceover criado por inteligência artificial que não parece inteligência artificial. I've realized that losing your mind is the first step to finding yourself. Never say I can't do it. Say I haven't done it yet. Isso é o melhor da inteligência artificial, é uma inteligência artificial que não parece artificial. E essa é mais uma da nossa filosofia, fazer cinema sendo duas, sendo uma, independente do que você pretende fazer, para facilitar a nossa vida, o nosso budget, o nosso orçamento, e entregar uma produção cinematográfica sem ter uma equipe de milhões de pessoas. É possível sim ter uma qualidade cinematográfica se você tem o conhecimento, se você sabe usar o seu equipamento, contar uma história. E muito obrigada Motion Array por patrocinar esse vídeo, é o patrocinador de todo esse conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês hoje. Obrigada Motion Array. No primeiro link aqui da descrição vocês podem ganhar até R$200 de desconto se vocês fecharem
o plano anual. Então primeiro a gente aplicou aqui o LUT de conversão para a gente entender como que as cores estão agindo, funcionando aqui na nossa imagem. Depois a gente veio e deu finos ajustes de cor, saturação, sombra e luz para a gente trazer mais equilíbrio para a nossa imagem como um todo. E é nesse momento também que a gente iria corrigir o nosso balanço de branco, mas como a Larinha cravou na captação, a gente sempre tem esse mantra, a lei da captação, ou seja, não vamos resolver nada na edição, tudo vai ser resolvido, bem planejado na captação. Então, balanço de branco, sempre no manual, a gente sempre crava o nosso balanço de branco, a gente sempre crava a nossa exposição, a gente sempre pensa antes de apertar o REC. Claro que em algumas situações vai ser impossível disso acontecer, a guerrilha é uma loucura mesmo, os vídeos de viagem, o pôr do sol, nascer do sol, quem faz evento sabe muito bem como é, a gente já teve a nossa época de fazer evento e sim, é uma loucura, mas quanto mais automático estiver todos esses ajustes, mais fácil vai ser a sua vida nesse momento aqui. E como é que eu sei que eu não tenho que fazer nenhum ajuste de balanço de branco? Pelo tom de pele. Então se eu der aqui um zoom de 50%, eu já vou ver que a pele da Larinha tá exatamente como ela é na vida real. Tá até com esse douradinho do pôr do sol, que é uma hora mais quente do nosso vídeo. Então eu vou precisar fazer nenhuma alteração, nenhum ajuste de balanço de branco. Mas, por exemplo, se a pele dela tivesse um pouco esverdeada, se eu tivesse errado na captação, tivesse mais amarelado do que o normal, eu viria aqui nos meus midtones e puxaria para pôr oposta do que está tonalizado o tom de pele. Então se tivesse azulado, eu ia puxar essa rodinha aqui pro amarelo. Se tivesse esverdeado, eu ia puxar essa rodinha aqui pro meu magenta. Então essa imagem aqui está pronta para nosso color grading, ou seja, o color grading é a etapa onde a gente traz as cores, uma atmosfera específica, a gente vai ajustar ali o verde se eu quero que ele fique com outra cor, se o céu eu quero tirar o azul ou mudar o tom do azul. É essa hora que eu vou editar no color grading, depois de ter ajustado tudo, corrigido as cores, balanço de branco, contraste, LUT de conversão. Agora é a melhor parte da colorização, trazer uma estética cinematográfica, mudar as cores, alterar uma cor específica, trazer mais sombra, dar um fade nos pretos, deixar nossa imagem cremosa. Toda essa parte vem agora, logo após a correção de cor, a correção do nosso arquivo em log, quando ele está equilibrado, como vocês estão vendo aqui. E agora nessa parte eu começo sempre pelo Color Curves, é a ferramenta que eu mais gosto da colorização, é o Color Curves. Eu acho que traz uma cremosidade incrível para o nosso vídeo, todos os nossos alunos da Life Labs e o nosso mentorado sabem o quanto que eu sou fã. E vou mostrar para vocês o que eu faria com essa ferramenta nessa imagem específica aqui. Então aqui na ferramenta do Luma é onde a gente vai alterar o contraste, ou seja, trazer um fade nos pretos e um fade nos brancos, aquele sensação do Pro Mist, daquele efeito esfumaçado, aquele glow, todo esse dream look que a gente chama, no Tone Curves que a gente faz. Então eu vou fazer 3 pontos aqui na minha curva, e eu sempre faço uma curva em S, é uma curva bem famosa da colorização. Eu vou puxar um pouquinho aqui os meus highlights, que é essa parte aqui do céu, vou puxar essa pontinha para baixo, isso que vai dar um fade nos brancos, e vou dar também aqui uma puxada das minhas sombras pra gente compensar essa puxada aqui. Eu vou puxar minhas sombras, vocês vão ver aqui, ó, ali no cabelo, nesses tons mais escuros da imagem, e vou levantar os meus pretos. Eu vou exagerar para vocês entenderem o que é o fade nos pretos. Olha aqui, eu levantei bastante só as sombras, então o cabelo da Larinha ficou completamente fadeado, com bastante fade, para vocês entenderem que esse é um look muito legal, muito interessante, uma lavada nos pretos. Então eu vou levantar só um pouquinho, também nem tanto, tá? Uma colorização profissional é justamente essa, são tons, uma atmosfera, um toque artístico, mas nunca nada exagerado, galera. Nunca exagere nas ferramentas de cor de vocês. Isso é o que diferencia uma cor profissional de uma cor amadora. Então eu vou levantar só um pouquinho aqui e puxar as minhas sombras e trazer essa cremosidade para minha imagem. Então vamos mudar aqui o antes e depois, vocês podem ver que já mudou completamente a minha cena só com a ferramenta do Color Curves. Então aqui na curva do vermelho eu faço de novo 3 pontos e aumento um pouquinho aqui esses tons médios onde fica a pele, o lábio. Eu quero dar uma rosadinha a mais aqui nessas bochechas também, fica bem legal, fica mais vivo, né, o nosso personagem. E vou puxar um pouquinho aqui as minhas sombras, por exemplo, aqui ó, se eu puxar elas ficam esverdeadas. A cor oposta ao vermelho é o verde, então toda essa faixa aqui embaixo é verde. Então eu vou puxar um pouquinho as minhas sombras, vou enaltecer esse verde aqui atrás da Lara para um verde mais musgo, dá essa cremosidade também que eu gosto bastante no verde musgo. Então a gente tem aqui o antes e depois da nossa cremosidade que a gente acabou de fazer somente com Color Curves. E agora eu vou usar outra ferramenta que é o Hue versus Saturation. Então eu venho aqui no Hue versus Saturation e essa ferramenta é que eu vou vir especificamente em um tipo de cor, no céu, por exemplo, no verde, e eu vou conseguir mudar o tom dele, a tonalidade dele. Então o que eu gosto de fazer nos verdes? Eu coloco aqui
esse pontinho no verde. Esse conta-gotas é bem legal, você coloca aqui na cor que você quer e ele vai cravar exatamente aqui no gráfico qual é a cor exata para você conseguir alterar o tom dela. Eu gosto de puxar um pouquinho pro azul verde, como a gente fala. Se eu puxar aqui para baixo, vocês vão ver que eu vou pintar de azul. Isso aqui não existe, né? Seria um outro planeta, sei lá, um planeta alienígeno que não existe esse tom de cor, então não façam isso. Então seria só uma azulada nos verdes. Vou trazer mais verde pro verde, ó. Vou puxar aqui até eu achar que eu tô satisfeito. Então eu puxei só um pouquinho para baixo novamente. É detalhe, é sutileza, é isso que faz um bom color grading, a sutileza e a sofisticação, beleza? Então só um pouquinho aqui para baixo. E por que eu tô falando que eu gosto dos meus verdes mais pro azul do que pro amarelo? Porque é muito comum looks assim, ó, onde as pessoas jogam o verde pro amarelo. Isso aqui é um outro look, é uma outra linguagem, uma outra estética. Nessa imagem aqui eu vou preferir trazer mais para baixo do que pro amarelado, mas se vocês quiserem trazer esse tom amarelado no verde, vocês também é uma outra estética. Eu diria que é uma estética um pouco mais ultrapassada pelas tendências que estão rolando aí de colorização, das referências gringas, da estética de Hollywood, da Netflix, enfim, de todos os materiais visuais que a gente está acostumado. Eu acho que essa estética aqui, ó, pro azul é o que tem sido mais comum nos vídeos que a gente assiste, nas minhas referências. Lembrando que cor é referência e todas as referências que eu consumo, eles costumam fazer isso aqui com verde. Então agora, por enquanto é isso. Talvez o azul aqui tá bem tímido aqui, né? Tem um pontinho aqui do azul. Se eu quiser, por exemplo, mudar a cor desse azul, venho aqui, crio um novo pontinho de conta-gotas. Eu vou jogar ele mais pro ciano aqui. Eu faria se tivesse um céuzão azul. Vamos pegar outra parte aqui do take, por exemplo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui dá pra ver esse ciano, por exemplo. Se eu puxar muito pra cima, vai ficar verde. De novo, isso não existe. Então, eu vou puxar só um pouquinho aqui para oceano. Esse azul também fica bonito, também fica interessante, mas eu gosto de dar uma leve puxada para o oceano, o azul do meu céu. Aqui, ó. Exatamente. Então vamos voltar aqui para onde eu estava no meu take. Aqui meu take de referência. Vamos ver aqui. E logo aqui abaixo do Hue versus Hue vem o Hue versus Saturation. Então se eu quiser alterar a cor desse verde aqui, por exemplo, eu venho e diminuo aqui a saturação desse verde para a gente trazer mais naturalidade para a nossa imagem, dar aquela harmonizada. Isso é muito importante também, pensar no conjunto todo e não só numa cor específica, mas no conjunto como um todo. O que a imagem está me dizendo aqui? Essa camiseta verde que a Lara está usando está combinando demais com o ambiente, né? Então, para a gente dar essa sincronicidade, esse match de verde com verde, eu vou trazer mais um pouquinho para baixo aqui essa tonalidade do verde que eu puxei para baixo. Então vamos ver até onde eu vou puxar essa saturação aqui para baixo. Vamos trazer mais um pouquinho isso aqui também. E agora eu vou adicionar um novo Color Reels. E esse Color Reels aqui, ele é muito charmoso também, vai finalizar a nossa imagem com uma lambida geral para harmonizar mais ainda esse look que a gente está criando aqui. Então eu gosto muito de usar as cores complementares, que são as cores que trazem mais harmonia para nossa imagem. Então vou trazer aqui para o verde ciano, esse verde aqui, ó, verde entre o azul e o verde, é o que eu chamo de verde ciano, azul ciano. Então vou trazer um pouquinho aqui só de leve, galera, bem de levinho, ó. Antes e depois trouxe bem de leve. E aqui nos meus tons médios agora eu vou puxar para a cor oposta, que seria aqui o laranja amarelado. Então vou trazer aqui o tom de pele para o laranja amarelado e ficou assim o antes e depois do nosso Color Reels, da nossa lambida geral da nossa imagem, para fechar essa colorização. Então vamos dar uma voltinha aqui no take pra gente ver ele como um todo. Olha que legal esse contra aqui, ficou lindão demais, caraca, muito lindo. ZV-10 arrasando, 8-bit, vocês viram que só de a gente usar o log aqui eu já consegui ter mais flexibilidade na edição, mesmo com essa limitação do 8-bit, que como vocês viram no meu vídeo anterior sobre as limitações da ZV-10, tem sim uma limitação em comparação com o arquivo de 10-bit, como a gente vai ver já já. Realmente tem uma grande diferença, principalmente nessas nuances aqui de contraluz, de pôr do sol, de degradê das cores, mas não deixa de ser profissional tanto quanto, né? De novo, é só a gente saber como usar as ferramentas, como captar da forma apropriada. Então a gente tem aqui o antes e depois total da nossa imagem, usando as ferramentas de colorização do Final Cut
e o LUT de conversão. E se você tem ainda muita dúvida sobre esse tipo de arquivo e quer evoluir aí a qualidade dos seus vídeos, filmar em log, trazer uma colorização profissional, entender o real passo a passo, o que é Gamut, S-Log3, S-Log2, qual tipo de log usar para sua câmera específica, tudo isso a gente ensina aqui no link da descrição. Vocês vão ter acesso a uma coisa muito legal que a gente preparou para vocês. Vocês vão curtir bastante aqui no link da descrição desse vídeo. Agora vamos para um exemplo do iPhone agora, só que dessa vez eu vou usar os nossos novos LUTs, Cinema Life LUTs especificamente para arquivos em log. Por que em log? Porque automaticamente, onde a gente vai corrigir as nossas cores, igual eu mostrei para vocês anteriormente com o LUT de conversão, ele vai trazer também as cores, a atmosfera cinematográfica, tudo que eu sempre gostei, todos os ajustes de cor, de sombra, de luz, de cremosidade. Eu fiz 5 LUTs aí para estar sempre disponíveis à minha disposição, para não ter que ficar fazendo manualmente todo esse passo a passo que eu mostrei para vocês, todos os mínimos detalhes, esse vai e volta de colorização, criar uma nova estética leva bastante tempo. Então a gente criou aí 5 novas cores pra gente usar a qualquer momento que a gente quiser, específico para os arquivos em log. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu editaria esse vídeo usando os nossos novos LUTs. Vou colocar aqui um novo LUT no meu vídeo. Então se liguem na magia. Eu vou vir aqui em Cinema Life LUTs, venho aqui na pasta da Apple, que seria Apple Log. Venho aqui e escolho, por exemplo, o Venice. Vamos ver. Pronto. Tá colorido, corrigido, e agora são só mínimos ajustes que a gente tem que fazer. Então eu vou adicionar aqui de novo um Color Reels, vou vir aqui, colocar ele para cima do meu Custom LUT e vou aqui primeiro começar pelos meus tons médios, que seria a minha pele. Então vou jogar um pouquinho aqui para cima, vocês podem ver, vou jogar um pouquinho as minhas sombras para baixo, jogar os meus highlights aqui para cima, e a gente vai equilibrando a nossa imagem como um todo, galera. Nossa luz, dependendo do ambiente, vai ter que fazer mínimos ajustes, mas nada muito complicado, finos ajustes. E aqui eu acho que a minha pele ficou um pouquinho magenta, então eu vou trazer os meus tons médios para o verde aqui, pra gente tirar o rosado da minha pele. Então eu vou dar um zoom para vocês verem o antes e depois. Como o meu olho já está treinado, eu sabia que estava magenta essa cena, então eu vou tirar e colocar. Vocês conseguem ver que a minha pele ficou melhor quando eu joguei aqui, ó, para o verde, ó. Vamos jogar aqui. Não tava assim. E agora vou jogar para o verde aqui a minha pele, para ela tirar um pouco desse rosado que acabou ficando. Filmei com a câmera nativa do iPhone, não tinha minhas ferramentas de balanço de branco, e mesmo assim o iPhone é bizarramente incrível. É só fazer esse leve ajuste, como é log e ProRes, é muito tranquilo da gente alterar as cores nesse novo arquivo do iPhone. Então vamos aqui, ó, antes e depois, com poucos cliques, poucos segundos, minha colorização está pronta, perfeita, e é isso, pronto para eu entregar o meu vídeo. Então vamos colorir agora esse arquivo aqui de uma câmera 10-bit 422, vou jogar aqui o nosso LUT, vou selecionar aqui dessa vez o meu LUT, deixa eu ver, vai ser Sony Log, nesse caso foi o S-Log3, então eu tenho que vir aqui S-Log3 e selecionar um desses 5 LUTs. Eu vou colocar aqui o Film Greens e aí pronto, vai ficar maravilhoso, cremosíssimo. Eu demorei algumas horas para criar esse look. Eu criei o look especificamente da DaVinci Resolve. Toda vez que eu quero criar uma estética mais cravada, mais apurada, o DaVinci tem ferramentas mais específicas de colorização que eu gosto bastante de usar. Então eu sempre crio os nossos LUTs dentro do DaVinci, exporto e venho aqui pro meu Final Cut me divertir e só aplicar com um clique essa atmosfera incrível e cinematográfica. Eu amo muito o Film Greens. E agora a gente vem aqui, adiciona um Color Reels, vou colocar aqui por cima do meu LUT. E agora é só ajuste fino, galera. Então eu vou aumentar os meus tons médios, pra gente ver melhor aqui, eu no caso. Diminuir um pouquinho as minhas sombras. E tá muito bem equilibrado aqui, a minha captação foi cravadinha também, não tem muito o que fazer. Eu gosto muito também desse look meio que com contraste lavado de uma forma geral, né? Eu acho que fica muito legal nessa luz de sol de meio-dia, justamente por estar num sol de meio-dia e já ter muitas sombras intensas. Quando a gente dá essa leveza das sombras, que é uma das estéticas desse LUT, fica bem cinematográfico, traz um contraste mais leve entre luz e sombra. Enfim, o Film Greens é o meu xodozinho desse pack. Vou colocar aqui o antes e depois, para vocês verem aí, antes e depois dos nossos LUTs Film Greens. Então é isso, galera, esse foi o nosso passo a passo de como colorir arquivos em log. O link dos nossos novos LUTs também estão aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comenta aí o que achou, se tem alguma dúvida, qual tipo de vídeo que vocês querem ver aqui. Se vocês têm mais dúvidas sobre colorização, processo de cor no DaVinci também, ou aqui no Final Cut, comenta aqui embaixo
se inscreve no canal novamente, por favor. Ativa aí as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Segue o flow.